Nós, que você conversa conosco e muitas vezes desabafa uma angústia, como a da mãe, que a gente conversou com ela e que está aguardando o diagnóstico definitivo de dislexia das filhas que são gêmeas. Elas estão com dificuldades escolares, elas sempre foram percebidas, mas somente quando as meninas já estavam com 9 anos, a mãe foi aconselhada a buscar ajuda. Desde então, mãe e filhas vivem à espera de respostas. Vamos acompanhar. Dislexia, uma palavra que tem feito parte da vida de Dayana e da família dela desde 2019. Segundo Dayana, os desafios começaram a aparecer na alfabetização, mas somente aos 9 anos, a escola onde elas estudavam na época sugeriu que a família procurasse ajuda. Elas são inteligentes, participativas, mas indicam sinais de dislexia. A família procurou ajuda com os especialistas. Hoje, elas fazem acompanhamento com pedagoga e com uma psicóloga, mas o laudo definitivo ainda não saiu. Essa espera, que já dura quase 5 anos, faz com que Dayana e suas filhas se sintam cada dia mais angustiadas. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso da palavra e nas habilidades de decodificação e soletração. Segundo especialistas, o transtorno de aprendizagem não tem cura, mas com intervenção adequada, a criança pode desenvolver estratégias para aprender com mais autonomia e confiança. Para Dayana, essa é uma jornada dupla de superação, onde a parceria entre mãe e filhas ajuda nessa trajetória regada com muito amor. Eu queria que saísse mais rápido o procedimento, sabe? Porque assim, é muito lento. E a gente fica pensando, será que é isso? E se não for? Será que eu estou no caminho certo? E essa mãe nos procurou porque eu sei que tanto ela quanto outros pais, também devem estar na mesma situação. E para nos ajudar a entender melhor sobre a dislexia, os seus desafios, eu estou recebendo aqui hoje a psicopedagoga, a Mariana Ratender, que está aqui com a gente. Mariana, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, eu. Você acompanhou a história dessa mãe junto com as filhas, que é uma história comum. E aí essa questão da demora no diagnóstico, tem um motivo? Porque é angustiante, né, Mariana? Sim, eu entendo perfeitamente a angústia desta mãe e de várias outras que a gente recebe. Mas tem um motivo. Eu gosto de pensar que existem bons profissionais que estão atendendo essa mãe e que realmente estão buscando a melhor forma, a melhor conduta avaliativa para identificar realmente se é uma possível dislexia ou não. Tá. Por quê? Porque a gente precisa, na nossa profissão, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, a gente elimina algumas hipóteses. Primeiro, eu preciso saber se essas crianças foram alfabetizadas, elas realmente contemplaram todos os preditores da alfabetização, elas têm, por exemplo, alguma questão auditiva, ela tem, por exemplo, alguma falha no processamento auditivo. Então, são várias questões que precisam ser levantadas, por isso que não é uma avaliação tão rápida. Eu preciso entender se realmente essas meninas, elas tiveram todos os componentes checados, olhados, verificados, para só depois, então, a gente realmente identificar. Não, realmente trata-se de uma dislexia. É no processo de alfabetização com esse olhar dos educadores e dos pais. Isso, nós vamos fazer uma equipe, um trabalho, um time multidisciplinar. Entendi. Porque aí é muito mais fácil da gente não errar. Porque é uma situação, como se trata de áreas do cérebro que estão sendo afetadas, que vão interferir diretamente na aprendizagem, é muito minucioso. Eu não consigo fazer uma avaliação de 1 mês, de 2 meses. Entendi. E no caso da dislexia em questão, eu ainda preciso treinar. Por exemplo, eu vi na avaliação algumas falhas, algumas lacunas nesse processo de alfabetização e pós-alfabetização. Eu faço essa checagem, faço todos os encaminhamentos, envio para o oftalmo, envio para o otorrino, a gente checa também processamento auditivo, deu alguma alteração nesses exames, fazemos as intervenções para só depois a gente reavaliar. E só depois a gente realmente afirmar que é uma dislexia. E aí, a partir do momento que verificou-se que é dislexia,
qual tipo de intervenção é feita? Isso varia muito de caso a caso. A gente vai precisar entender quais são os prejuízos que essa pessoa já tem, já está instalado, qual é a forma dela aprender. Eu gosto muito de pensar nas habilidades também, qual é a forma que ela gosta, o que ela precisa, qual é a necessidade real daquela pessoa, para depois montar uma conduta interventiva para ela. Cada um é um caso, mas basicamente nós fazemos treino de habilidades motoras, habilidades visoespaciais, treino de coordenação fina, ampla, cognitiva, pedagógica mesmo, de leitura, de escrita. Claro que de formas adaptadas, de formas diferenciadas e específicas para cada necessidade. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria das Dores. O neto dela tem 6 anos, está no 1º ano, mas ainda não sabe ler. Aí, bom, vai ser no próximo bloco, né, o TDAH, que a gente vai falar também, mas desse eu trazer aqui, questão de não saber ler. Tem mais a ver com TDAH ou tem mais a ver com a dislexia ou outro Talvez tipo de com problema? nenhum. Depende. Pode ser eu não gosto muito de pensar no tempo, cada criança tem um tempo. É claro que cada pessoa tem realmente um tempo, mas o acesso que essa criança de 6 anos teve, ela foi para a escolinha cedo, ela fez a pré-alfabetização, porque tem crianças algumas crianças vão com 4, 5 anos para a escola. Aí demora um pouquinho mais a ter o acesso. Já a minha filha, no caso, ela foi com 1 ano e 6 meses. Então, ela não foi alfabetizada com 1 ano e 6 meses, mas ela já tinha contato com o ambiente escolar, ela já tinha contato com as letras, e aí ela já foi imersa nesse mundo um pouco antes. Então, eu preciso observar isso. Com 6 anos, ele ainda está no processo. Então, ele tem dos 6 até o 3º aninho, né, que a gente costuma dizer, o 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental 1, para poder adquirir as habilidades da alfabetização. Então, com 6 anos, ele está começando o processo. Então, pode ser que ele tenha que, talvez, um pouco mais de estímulo, um pouco mais de reforço com ele, inserir ele com mais atividades, algumas coisas assim, para depois pensar num transtorno específico. Pode ser que ele não tenha nada. Nada, né? Nada. Talvez seja o tempo. O tempo e, assim, a forma como ele está sendo inserido nesse processo de alfabetização. O estímulo, ele é muito importante, demais. não é? O estímulo, o amor, o carinho. O fato de você mostrar, a gente já falou isso algumas vezes da leitura, né? O fato de você iniciar a criança no processo de aprendizagem com uma forma leve, não com uma forma punitiva. Vai sentar, você tem que ler, você tem que aprender. Não tem que nada, ele tem que gostar, ele tem que ser feliz. Se apresentar de uma forma gostosa, carinhosa, né? E aí, no caso da dislexia, né, voltando, a gente, com a intervenção, também vai depender de cada criança, do que foi verificado, para logo na frente ela apresentar melhora, porque vai apresentar, né? Sim, tem casos que melhoram logo, inclusive na avaliação. Porque eu gosto de dizer que no processo de avaliação, acaba que a gente não consegue só avaliar, a gente intervém também. Porque vamos imaginar, eu gosto muito de exemplo, uma criança que escreve, pega no lápis, tem uma apreensão ruim e pega totalmente torto. Ao longo prazo, isso aqui vai causar um dano muito sério. E aí eu posso sugerir, eu posso dar dicas para ele melhorando essa apreensão. Então pode ser que no final da avaliação essa criança já tenha uma apreensão quase que tranquila, né? Já desenvolve ali no meio do processo da avaliação. Mas tem casos também que a gente precisa ter uma intervenção mais pontual, mais sistemática, para que essa evolução seja vista mais rápido. Mas tudo depende do seu tempo e não adianta a gente querer uma evolução igual para mim ou igual para você. É diferente. E aí, com todo esse processo é acessível às pessoas? Aí é que a gente esbarra? Aí é que a gente esbarra. No caso dessa mãe, eu não sei se ela se ela está passando pelo processo no serviço privado ou se no serviço público. Se ela foi procurar ajuda no serviço público, nós temos algumas lacunas que nós não conseguimos fazer todo o processo de forma gratuita. Temos bons profissionais, mas são poucos. A rede é morosa, eu preciso de um caminho, uma fila muito longa para chegar aos profissionais. E é uma avaliação, eu não falo que é cara porque é meu trabalho, mas eu falo que ela tem um alto custo, ela tem um valor grande porque a gente faz documentos, testes validados cientificamente, a gente paga, né, pelos testes. Então, assim, é um sistema realmente moroso e que tem um valor que não é acessível a todo mundo. Então, isso também pode ser um caso que pode estar prejudicando a velocidade desse diagnóstico, porque aí ela fica esperando
E às vezes o profissional não aparece ou está na fila esperando ainda os Ai, atendimentos. precisa muito melhorar isso. Muito. Precisa melhorar bastante Urgentemente. isso. Por isso é cobrando. Sim, e Uberlândia é uma cidade desse tamanho já, a gente já poderia ter locais que atendessem e que tivessem à frente, né, dessas necessidades. Vou fazer uma pausa com a Mariana Ratender, ela que é psicopedagoga, está aqui com a gente hoje falando sobre dislexia nesse primeiro momento. E já nós vamos voltar para falar de TDAH, inclusive já tem perguntas aqui. Ai, deixa eu... Antes de ir, eu fui interrompida aqui que meu editor, o Daniel, está me mandando a sua mensagem. Tem uma amiga nossa que tem dislexia, formou-se em Direito, fez pós-graduação. E te digo que a dislexia foi um presente de Deus na minha vida. Nós que temos dislexia somos... Como é que é? Uma pedra preciosa que precisa ser moldada. Com é a certeza. Soliana. Muito bem, ela resumiu lindo. tudo, é lindo. Que bom que eu vi isso, viu? E vai servir para a mãe que participou com a gente Sim, aqui. eles vão descobrindo o mundo de como aprender. Não é a dislexia, eu gosto muito de dizer que não, ela não é o transtorno, ela é a Soliane. A Soliana, que é essa pedra preciosa. Ela é preciosa. O transtorno, ela Trabalhando convive no com o direito. transtorno, é diferente. Ai, que conversa boa, né, gente? Deixa eu aproveitar aqui a Mariana para mandar um beijo para você, Lindalva, Maria Badia, Sirlene Rosa, a Marília do Canaã. E eu tenho também, inclusive, ela me falou que trabalhou lá, né? A sua mãe que trabalhou Minha lá mãe. também, né? O pessoal da Brinquedoteca do Hospital do Câncer aqui de Uberlândia, todos assistindo a você, ficaram emocionados com o Francisco, assim como nós também. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? E aí, um beijo, tô com saudade, tá? Vou e volto. Não sai daí.